Muito bem, você está na aula número 3, Plantação e Crescimento de Igreja pelo Ceforte Polo Curitiba. Bom, pessoal, nós trabalhamos um pouco aí da visão. Eu não vou falar de plantar igreja, crescer igreja, se não trabalhar primeiro a consciência. A gente tem que entender o processo visionário, né? E tudo que eu coloquei aí, tem coisa muito legal, você precisa ler, demorar. E agora, já vamos entrar agora nos contatos, que nós vamos já iniciar o processo de como se aproximar para a plantação da igreja. Alguém falou alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa, não? Eu não ouvi demais. Ok. Todo mundo fez a provinha lá, não? Todo mundo fez? Então, presta atenção. Agora, nós vamos falar sobre os 6 graus de Milgram. Quem já ouviu falar aqui nos 6 graus de Milgram? Os 6 graus de Milgram, não? Então, eu vou começar a dar para você o caminho do ouro. É o segredo das águias. Começa agora aqui com vocês algumas coisas interessantes, né? Isso são coisas que só quem tem são os grandes. Eles não contam, não. Mas aqui a gente vai contar para vocês umas coisas boas aí, para você aplicar. Presta atenção, então. Nessa aula agora, você vai ter a oportunidade de pegar um tema, algum tópico que eu vou falar aqui, ou algum tópico já falado. E no final, cada um vai ter aí 2 minutos, no máximo, para você falar alguma coisinha sobre o que você achou legal, tá? Então, prepare para você ganhar o seu pontinho. De repente, você já fez 2 pontos, ó, já vai terminar a noite com 3 pontinhos já garantido, fica só 7 para trás. Aleluia, né? Então, louvado seja Deus. Muito bem, vamos então aos graus de Milgram. Milgram foi um estrategista dos anos 60 que identificou um processo social que tem muito a ver, o que ele fala é uma coisa interessante sobre a questão do alcance das pessoas, dos contatos das pessoas, como você tem contato com pessoas, como você tem acessibilidade. Por exemplo, de você, do Sidney até o Príncipe William, da Inglaterra, tem só 6 pessoas. Só 6 pessoas. O Bolsonaro está mais fácil. O Bolsonaro come cachorro quente na rua, né? Mas esse homem desenvolveu essa teoria que ninguém está tão distante de ninguém. Então, é possível você desenvolver um trabalho a nível de cidade usando os 6 graus de Milgram. Agora, preste bem atenção nessa aula. Se você for reproduzi-la ou ensiná-la, leia de novo, preste bem atenção para você não pagar mico, porque é complicado, mas é interessante. Vamos abrir aqui na apostila os 6 graus de 6 graus de separação. Estão vendo aí na tela aí? Estão conseguindo ver? Tá beleza? Ok. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui. Plantação e crescimento de igreja, aula 3. Nosso tema vai ser os 6 graus de Milgram. Ok. Deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho, vai ficar bem legal aqui a tela. Aí, ó, agora tá legal. Agora até a Rosmara tá vendo, todo mundo tá vendo aí, ó. Beleza. Os 6 graus de separação. Os 6 graus de separação é uma teoria. No início dos anos 20, a teoria foi mencionada por Frigg Carrington em sua obra Chance, ou seja, né, Chance, correntes. No entanto, em 1967, o psicólogo Stanley Milgram, após pesquisas, afirmou que em apenas 6 contatos podemos estar conectados com qualquer pessoa no mundo, seja ela quem for. Então, ó, na tua cidade, esse papo de que o povo não quer nada, o povo não tem como chegar, Curitiba ninguém fala com ninguém, Curitiba pegou essa forma agora, né? O pessoal faz vídeo, bom dia, ninguém responde, a Curitiba é assim, ninguém responde. Isso é furada, você pode chegar agora no prefeito da cidade, qualquer pessoa usando esses graus aí. Foi assim realizada uma pesquisa com participação de 296 voluntários que teriam de enviar um postal para uma pessoa específica na periferia de Boston. E isto usando uma sequência de amigos e amigos de amigos. É daí que nasce. Gente, ó, eu tô contando para vocês
o que o Mark Zuckerberg viu, tá? O caminho que eu estou mostrando foi o caminho do Facebook, foi o caminho do Instagram. Foi o caminho da Avon, o caminho da Amway, o caminho da Mary Kay. Eles usam isso aqui tudo. Só que a igreja tem muita gente tapada que não vê essas coisas. A gente está trazendo aqui um negócio de alto grau, que se você usar na missão, no evangelismo, a coisa funciona mesmo. Está aí um produto, o Facebook, que veio disso aí. Foi assim realizado, então, a pesquisa com esses voluntários aí, que tem de enviar um postal para uma pessoa específica na periferia de Boston, e isso usando uma sequência de amigos e amigos de amigos. O resultado foi que, para cada pessoa ser atingida nesta cadeia de amigos, apenas 6 foram necessárias. E este foi o comportamento que mais repetiu. Até mesmo o Facebook, aí, acabei de falar, recorreu a essa teoria e contrastou, através de um estudo da Universidade de Milão, tendo como base o relacionamento social de 700 milhões de seus usuários, que além dos 6 graus serem uma verdade, hoje, através da tecnologia internet, pode-se considerar que até 4 graus, até diminuiu com a internet, 4 graus para qualquer pessoa estabelecer contatos pessoais com qualquer outra pessoa no planeta, desde o camponês até o presidente da República. Eu já tive coisa minha curtida por gente, da alta aí. Minha pergunta é, e se de fato os graus existem, e sendo um fenômeno sociológico, por que não empregá-los para cooperar? O porquê é separado, tá, gente? Tá errado aí, Por que não empregá-los para cooperar com a construção de uma comunidade transformacional? Esta é a pergunta da noite. Os 6 graus, os movimentos. Primeiro grau, o amigo. Segundo grau, amigo do amigo. Por exemplo, a Camille deve ter uma amiga que eu não conheço. Mas, através da Camille, eu posso conhecê-la. Já é o meu segundo grau. Primeiro grau é a Camille. Segundo grau é a amiga dela. O amigo do seu amigo, terceiro grau. Então, essa amiga da Camille deve ter uma amiga que nem a Camila conhece, nem eu conheço, mas já que a Camille está ligada a ela, ela pode apresentar. Então, em terceiro grau, eu conheço mais uma amiga da Camille. O amigo do amigo do amigo do amigo. Quarto grau. E o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. E assim vai. Quer ver uma coisa? Você já foi em algum aniversário de alguém da igreja, chegando lá, você viu pessoas que você nunca viu na sua vida? Amigos, parentes, primos, pessoa que é da rede dela. Então, se eu souber usar essa rede, olha como é que a igreja perde, velho. A igreja fica com a porta aberta, com o online ligado, dizendo assim, vem para cá. Não, não é vem para cá, a gente tem que ir lá. Porque, olha só, essa amiga da Camila que eu me referi, que é amiga dela, não é amiga minha, mas através da Camila eu posso conhecê-la. Que tal se eu passar para a Camila uma coisa boa? Ela passa para essa amiga e a amiga para outra amiga. Dentro em pouco você atinge a cidade. Aí nós temos a distribuição do fluxo, usando o tempo na transformação. Primeiro, conviver e entender a comunidade. Aí vem identificar as necessidades espirituais e sociais da mesma. Identificar o conceito bíblico a respeito. O que a comunidade entende a respeito da Bíblia, dos conceitos bíblicos, né? Identificar o conceito cultural a respeito. O que culturalmente se desenvolve naquela região. Em oração, entender o coração de Deus para aquela comunidade. Desenvolver como igreja um projeto transformacional. Está vendo o que é plantar carvalho? É isso aí. O pessoal começa a plantar a igreja na doida, pelos pés, pelas mãos, aí fica lá a vida inteira se arrastando. O negócio não vai, porque não tem essas coisas aqui, né? Não é uma coisa programada, dissertada. Desenvolver programas transformacionais e avaliar o resultado e prosseguir. Tirar o que não serviu, reusar o que serviu e continuar fazendo. Olha que interessante esse fluxo aí, mas eu vou trabalhar ainda os 6 graus. Olha, de uma forma geral, tá vendo? Você acaba tendo acesso a todo mundo. Entendeu? Olha que interessante. Os estudos sobre o grau de separação
incluem-se entre os modernos estudos de análise das redes sociais. Várias pesquisas vêm sendo feitas, como, por exemplo, na identificação da cultura das redes de colaboração de cientistas, redes de cooperação e transmissão de doenças, e redes de páginas e sítios da web. Uma iniciativa de pesquisa recente no Brasil inclui a análise de redes de coautoria dos pesquisadores da ciência da informação, denominada Rede CI. Essa teoria também é provada pelo uso das redes de relacionamento como o Orkut. Quem lembra do Orkut aqui? Alguém lembra do Orkut? Orkut. O Roberto Carlos, aquele cantor Roberto Carlos, ele profetizou, né? O Orkut. Ele falou: além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo, né? É o Orkut. O Roberto Carlos profetizou. Até o Orkut, que foi o começo, ele foi o embrião desse material. A base de funcionamento do Orkut é a própria teoria. Olha só o Orkut aí, tá vendo, gente? Interessante. Pois, graças a ela, o engenheiro de software responsável pela rede de relacionamento, Orkut Boykotten, pôde estabelecer uma relação intermediária entre todos os usuários. Na matemática, um estudo equivalente foi realizado usando como referência o matemático húngaro Paul Erdős. Esse número, conhecido como número de Erdős, define a distância entre qualquer matemático e Paul Erdős, conhecido por ser bastante prolífico na área. Uma série de vídeos no canal Mega Curioso exemplifica que, de uma forma prática, a teoria proposta pelo psicólogo Stanley Milgram, em um de seus episódios, interrelaciona o imperador francês, presta bem atenção nisso aqui, interrelaciona o imperador francês Napoleão Bonaparte, olha, de 1800, hein? Ao apresentador Faustão. Como assim? Hello? Ok. Napoleão possui um sobrinho, Napoleão III, que também governou a França, que, por sua vez, conheceu a rainha Vitória, do Reino Unido, que possuía 9 filhos e 42 netos, entre eles o rei Jorge VI. Seu reinado durou de 1936 a 1952. Sua filha, a famosa Rainha Elizabeth II, atual rainha da Inglaterra, encontrou-se com Pelé em 1968, quando veio para o Brasil. Por fim, Pelé, no ano de 1963, deu uma entrevista a Faustão, que na época era jornalista esportivo. E assim, percebe-se que Napoleão Bonaparte está 5 pessoas do Faustão. Eu vou cair para trás. Tá vendo isso aí, gente? Olha aí, tá aí. Você tem a cidade nas suas mãos. Você não tem ideia. Olha que interessante isso. Por isso que eu falei que é alta costura. Então, esses graus de Milgram, ele conecta toda a nossa igreja a toda a população, de certa forma. Tem esse papo que não alcança ninguém, isso é papo. Às vezes provaram isso aí. Agora, tem que sentar, tem que ler essas coisas, trazer para um debate, formar um grupo de estudo, aplicar isso na cidade, para que a igreja de fato cresça e aconteça. Está entendendo? Então, é interessante esses 6 graus de separação de Milgram. No meu caso aqui, ó, com relação a vocês são meus 2º grau. O 1º grau é a Carla, que eu conheço pessoalmente. Eu nunca tive pessoalmente, acho que não lembro, com a Camille, não lembro. A Karine, não lembro. Acho que com a Romara e o Sidney na igreja, não foi? Não lembro. É isso? Não, acho que foi, eu tive pessoalmente já. Alguns aí, mas quem eu não tive pessoalmente é meu 2º grau. Entendeu? Olha, eu nem sei quem é a mãe de vocês, mas é meu 3º grau, já nem conheço. Porque através de você eu posso comer um feijão aí, uma qualquer hora, uma feijoada, com a sua mamãe. Entendeu? Então, olha aí. Se a gente aplica isso para a igreja, como é que seria? Olha, quantas pessoas poderíamos alcançar através desse processo? Então, é um fato interessante, uma pesquisa que vem sendo feita desde o ano 20, não é? E chegou até nós. Veja o caso de Jesus, né? Um filho do carpinteiro, lá do fundo da manjedoura,
teve contato com Pilatos, o governador da Judéia. Com quantos graus? Ó, vamos lá, vamos contar? Soldado romano? Não, não. Judas, que vendeu ele por 30 moedas, aí vai entrar o soldado romano, segundo grau, Pilatos, terceiro grau. Então, se Pilatos era o terceiro grau, sendo governador da Judéia, quantos graus estava Jesus do César? Alguém arrisca aí? Judas, primeiro grau. Soldado que prendeu, segundo grau. Julgado por Pilatos, quarto grau. Que grau você acha que estava o... Se Pilatos era nomeado pelo César, qual era o grau de Cristo para o César? Quinto grau. Pegou, gente? O quinto grau. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente conseguir muito mais resultados. Nisso que foi falado agora, alguém tem alguma dúvida? Ou alguma coisa a acrescentar que você... Ainda não é o fórum. Eu estou fechando a matéria para entrar no fórum. É o Wesley, quer falar? Isso. Ali na distribuição do fluxo, a última etapa ali seria avaliar os resultados. Como que eu poderia avaliar o resultado de alguma coisa relacionada, por exemplo, à cultura ou algo do tipo? Por exemplo, se fosse uma necessidade ou algo do tipo, o resultado seria suprir a necessidade. Se a necessidade for suprida, é um resultado. Mas como que eu consigo aplicar isso, por exemplo, nesse conceito assim de igreja transformadora? Como que eu avalio esse resultado? Um exemplo, por exemplo. Olha, vamos supor, você começou um evento de distribuir cesta básica numa comunidade carente ali, perto. Com o passar do tempo, aquela comunidade começou a se conectar na igreja, não por causa do evangelho, mas por causa de cesta básica. Você criou um assistencialismo que não é um projeto principal da igreja. A igreja tem que atender ao pobre, ao necessitado, de uma forma que não cria... A igreja não foi feita para resolver o problema social. Ela está imbuída num trabalho que coopera nessa resolução. Mas ela está muito mais imbuída na ressocialização ou reeducação desse ser humano. Porque uma pessoa que só recebe o peixe e nunca pesca, ela nunca vai achar um anzol para pescar. Então, a igreja precisa atender a necessidade primária e, em seguida, criar opções daquela pessoa crescer na comunidade. Então, se eu fui fazer uma assistência social e virei um assistencialista, eu só estou ali só para suprir, eu não consegui o resultado de ressocializar aquela pessoa, então eu tenho que corrigir esse resultado. Eu tenho que mudar, fazer outra forma. Criar um outro caminho, porque a pessoa, além de receber, ela possa crescer de alguma forma, sair daquele lugar. Olha, o meu pai, pastor Manuel Murilo, ele faleceu, agora tem 3 meses que ele faleceu. Eu acho que estava dando aula para vocês no dia, se não me engano. Ou era vocês ou era outra turma. O meu pai, ele conseguiu criar mais de 100 crianças, antigamente no orfanato, e a maioria ele ressocializou. Elas cresceram lá dentro, e ele conectou ao SENAC, e conectou ao Senai, e hoje a maioria deles são empresários, deram bem na vida, e ele criou um orfanato que não tinha muro, nem tinha cerca, nunca ninguém fugiu. Então, eu acho que esse aí foi um bom resultado, porque ele tirou a criança de lá, atendeu a necessidade e fez dela uma pessoa digna na sociedade do trabalho. Então, se não tivesse esse resultado, tem que mudar. Então, por isso, Wesley, que é bom o resultado, ou ele mal, ou ele ruim, ou ele bom. Porque você tem a opção de eliminar algumas coisas e continuar com outras, ou criar outras, até você chegar no seu resultado, entendeu? Então, só uma dúvida que daí surgiu agora do teu comentário. Quando a gente fala assim de avaliação, pelo menos na faculdade, a gente sempre fala de mensuração de como estava antes, como está agora, né? E aí a gente sempre fala de métricas, né? Por ser, por exemplo, algo relacionado à comunidade, métrica está bem ligado à quantidade, né? Ao quantitativo. Como que eu poderia avaliar essa questão qualitativa da comunidade? Por exemplo, quantitativa, por exemplo,
10 pessoas vieram à igreja, 5 batizaram, diminuiu, sei lá, a quantidade de roubo, de assalto, algo do tipo. Mas como que eu poderia mensurar a questão de qualidade? A qualidade, ela está dentro do serviço que você presta. A qualidade está mais inerente a você do que o próximo. Você que produz a qualidade. E se você produzir qualidade, você também vai receber qualidade. A questão quantitativa é saber o que você pode atender. Olha, eu não queria pregar numa igreja que numa noite convertesse 3.000 pessoas. Como é que eu vou discipular esse povo? Como é que eu vou atender esse povo? Então, a quantidade também é ilusória. A quantidade, o sucesso não se mede pela quantidade, mas pela produção que você tem que atende aquela comunidade. Então, às vezes você tem um fluxo muito grande e não atende ninguém. É uma igreja rodoviária. É um fluxo que vai, entra e sai, aquele bagunça e ninguém cresce. Então, assim, você precisa ter um trabalho de qualidade. Quando eu falo qualidade, é pontualidade, material, acessibilidade, domínio daquela matéria que você vai estar fazendo, atinge as pessoas, você pode recebê-las em quantidade que você atenda, não é? E aí você consegue fazer essa métrica aí. A palavra métrica, ela vai estar entre o projeto e o programa. O projeto é a força matriz. O programa é a força motriz. O programa faz gerar o projeto. E o projeto alimenta o programa. Entre um e outro tem a métrica. Dentro da métrica, eu me balizo na qualidade que eu ofereço e na quantidade que eu posso atender. Até a quantidade tem que ser também disciplinada, senão ela quebra, a procura é maior que a oferta, aí você quebra. Isso não é só a igreja. Abre uma lojinha de relógio e você tem 100 relógios para vender e aparece 1.000 compradores. Você vai vender 100, mas vai ser mal falado por 900. E você acabou de fechar o teu negócio. Porque quem fala mal para 10 ouve, 5 vem ver. Se é verdade, vai falar também. 5 nunca virão e terão uma má ideia do seu trabalho. Então é isso aí. A gente tem que acabar com esse negócio de que sucesso é só bombar. Não é só bombar, não. Sucesso é algo que está ligado à qualidade de produção e à quantidade que eu posso atender. Nessa esfera, se eu consigo atender, eu fui bem sucedido. Entendeu? Caio. Eu sei que não é o fórum ainda, mas eu acho que eu entendi um pouquinho o que o Wesley quis dizer ali, e daí quando a gente começa quando a gente traz muito essa parte de resultados, métrica, é um pouco complicado porque é difícil você mensurar a parte espiritual, né, com essa parte aonde você começa a trazer números, porque uma coisa por exemplo, essa parte da qualidade que o Wesley falou ali, eu acredito que tá mais ligado à transformação de vidas, né? O quanto a igreja transformacional vai conseguir transformar as vidas das pessoas que ali estão indo até aquela igreja. Porque eu posso batizar 100 pessoas no final de semana ali e não transformar a vida de ninguém. Pois Não é. receber uma pessoa e transformar a vida dela, seja através de uma cesta básica, que isso não possa se tornar algo. O pastor Guimarães, ele fala muito sobre isso, que é legal, sim, é o papel da nossa igreja, porém isso não pode se tornar algo que seja para sempre. A gente tem que fazer algo para transformar a vida daquela pessoa que está recebendo. Exato. Semana, dá uma marmita, uma quentinha, como diz ali no final de semana, isso é muito pouco, na verdade, né? Então, a gente tem a gente que está aqui do outro lado, né, tem que cuidar muito nesse sentido, porque se a gente observar as comunidades, por que as comunidades hoje estão todas lotadas? Porque isso que nós estamos aprendendo aqui hoje é o que eles já estão praticando, eles já estão colocando isso em prática. A gente vai nessas comunidades aí, todo final de semana eles estão, esse tipo de treinamento é todo final de semana. Uhum. A transformação de vidas é meio complicado a gente poder mensurar, né? Só mesmo a vida de cada um, né? É uma linha muito tênue aí, né? Meio delicado. Por isso que Caio, eu tenho que ler bastante, estudar bastante para poder...
se você quiser, eu já posso considerar a sua participação como fórum já. Você ganhou o seu ponto. Que você completou realmente que tinha começado a falar com o Wesley aí. Mas vocês estão entendendo que não é tão simples a situação, né? Jesus tinha tudo isso quando ele veio. Jesus tinha até um sistema de qualidade, o ISO 9001, né? Ele perguntou para o discípulo assim, com toda de qualidade, o que eles acham que eu sou? O que diz os homens que são filhos de Deus? Tu és aqui, isso é uma pesquisa que ele fez, de qualidade. É? Eles pensam isso? Agora uma pesquisa interna. E vocês, o que vocês acham de mim? Tu és o Cristo. Ok. Então, beleza. Tenho certeza que vocês pensam diferente disso, que vocês vão reproduzir minha mensagem. Eles não. Então, está tudo interligado aí. Bom, vamos abrir para o fórum, então, por causa do nosso horário. Caio, você quer falar alguma coisa ou você considera aí como sua participação? Não, pode considerar como minha participação. Se tiver mais coisa para falar, você tá... a Leda Nagli, a Leda Nagli aqui, acabou de curtir um negócio meu aqui, Leda Nagli. Quem que é Leda Nagli? Você sabe quem é? Leda Nagli? Uma jornalista. Eu estou a 1 grau dela agora aqui, Tá, acabei de provar, eu estou falando aqui e veio aqui a curtida dela. É mole. É na lata acontecendo um negócio aqui. Vamos lá. Vamos ao nosso fórum. Algum tema que você achou legal nessas 3 aulas que você quer elencar para nós aqui? Pode falar para a gente, para você ganhar o seu ponto. Não só por isso, né? Mas eu quero ouvir você também, claro. Posso falar? Deve. Era para ser tipo assim, vai que... Camille. Então, o que me chamou muita atenção, até quando foi mandado os slides e tudo, os slides não, a matéria, eu até acabei lendo a primeira apostila ali a respeito do carvalho e do alface, e eu achei interessante porque realmente, se a gente for parar para analisar, e eu não falo... não vou citar a igreja, nome, nada assim, mas a realidade, assim, que eu vejo e que eu tô vendo, né? Muitas vezes a gente olha, assim, para a igreja, e eu já vi muito isso, que às vezes a gente abre a porta, né? A pessoa, a porta que ela entrou da frente, a igreja tem uma porta dos fundos, né? Que a pessoa passa direto, às vezes não fica nem... não sei se está me entendendo, é que eu não esqueci a analogia que as pessoas fazem da porta do fundo da igreja, sabe? Que a pessoa entra ali, mas existe aquela porta do fundo e ao mesmo tempo ela já sai. Rodoviária. Oi? Igreja rodoviária. E é muito preocupante, eu me preocupo bastante, porque depois desse momento que a gente está vivendo, realidade assim que a gente vê as pessoas não permanecendo, e eu fico pensando, será que talvez essas pessoas foi plantado alface em vez de carvalho? Será se foi o que tipo de coisa foi ensinada para essas pessoas? Que tipo de discipulado essas pessoas tiveram? E é isso que eu me preocupo, na verdade, é uma preocupação minha e é algo de mim que eu sempre tive, assim, com relação a isso, porque e muitas dessas pessoas que eu já vi acontecer, eu fico me perguntando, mas será se houve mesmo uma conversão verdadeira? E às vezes eu me sinto, assim... triste por pensar assim, porque eu fico pensando, mas é Deus que sabe, né, no coração da pessoa. Mas se a gente não vê um fruto, se a gente não vê que a pessoa não aconteceu, não continuou, e me vem essa pergunta, mas será, Deus? O que aconteceu, né? Será se essa pessoa realmente foi transformada? E daí, como você começa a analisar os frutos na vida da pessoa, você vê que realmente não foi transformada. E eu fiquei pensando nessa de você plantar alface ou plantar carvalho. Se você plantou assim, ali só por causa do momento, a pessoa comeu ali rapidinho e
vazou fora, né? E eu acho isso preocupante, justamente para aquilo que o pastor falou a respeito disso, que a gente está vivendo num momento assim muito imediatista. E eu falo por mim mesma, porque eu tenho que aprender a lidar com essa ansiedade desse imediatismo. E é algo que eu tenho aprendido, assim. Muito bem. E por algum tempo eu me frustrei com o ministério que Deus tinha colocado nas minhas mãos, e eu me frustrei por causa disso, por causa que eu talvez não conseguia ver esse resultado imediato, e me frustrei, né? Me frustrei porque eu criei expectativas a curto prazo, sendo que talvez para Deus seria a longo prazo, e eu já estava querendo aquele resultado imediato. Então, eu achei muito interessante a respeito disso. Amém. A respeito de você Camille. plantar carvalho e plantar alface. Amém, Camille. Você que você se empolgou aí, tinha 2 minutos só, já foi com 4. Mas tá bom, tá ótimo. Muito boa a sua observação. O pior é que tem crente velho, né? Crente velho que está passando por isso aí. São alface na igreja, né? Crente velho. Vamos lá? Outro participante, você tem 2 minutinhos, que é do horário. Aí, Wesley, manda bala. Não, professor, eu estava vendo aqui essa parte aqui da aula 2. Eu achei que eu estou fazendo o meu TCC agora, né? E aí parece que quando você está fazendo tudo relaciona com as coisas que É você verdade. estuda. E vendo aqui, uma parte no TCC fala sobre competência, né? Que é a junção entre conhecimento, habilidade e atitude. Eu estava vendo aqui a questão de você identificar uma necessidade da comunidade. Basta você conviver na comunidade, porque você já sabe qual vai ser a necessidade que ela está precisando, né? Boa. E conseguir algo assim vai precisar da ajuda de muitas pessoas, ainda mais na igreja, né? Quando a gente precisa envolver muitas pessoas. Eu acho que nessa questão, principalmente ali na parte do neurofísico, que fala sobre sem habilidade, sem consciência, essa parte eu acho que precisa muito da competência da igreja, né? No indivíduo para formar o coletivo. Porque cada um conhece uma coisa, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma atitude diferente uma da outra, e consegue formar tudo isso junto. Aí, e principalmente ali no final, que é na cultura, né? Que é quando você consegue transmitir a cultura e fazer com que a comunidade seja transformada. Porque você mudar uma cultura é extremamente difícil. Demora muito. E para você mudar a cultura, primeiro você precisa estar inserido naquela cultura. Você não pode chegar já mudando tudo, né? Você precisa estar ali, conviver, entender quais são as brechas que você pode entrar e colocar aí daí essas competências para que você aos poucos comece a transformar aquela sociedade, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje, não sei se somente na minha ou algo do tipo, né? Mas não é nem identificar a necessidade ou buscar algum projeto que supera essas necessidades, mas acho que é mais transformar realmente a comunidade, porque as pessoas hoje em dia são muito... a igreja tem que me ajudar. E aí, às vezes, pode ser que ela fique somente com assistencialismo. Então, na minha opinião, ali, que a gente estudou, a parte mais difícil é realmente transformar a cultura e a comunidade. Muito bom o seu ponto. Jesus fez isso, né? Ele veio ser um de nós, no meio da gente, foi inserido. Ele não precisava, né? Mas ele se inseriu para mudar a nossa cultura. Glória a Deus. Obrigado, Wesley. Próximo corajosa aí. O Felipe. Então, professor, a parte que eu achei bem interessante ali foi essa última aula, da aula 3 ali do slide, na aula 3, na aula 3, que diz sobre amigos de amigos, daí para vir para a igreja e tal, né? E eu acho bastante interessante que até teve um dia que a gente até presenciou essa teoria, né? Que no Dia das Crianças, a gente separou 2 caixas grandes de brinquedo, né? E a única coisa que a gente fez foi falar para uma ou 2, 3 pessoas que estavam passando ali na rua sobre os brinquedos. A gente falou, a gente vai ficar doando brinquedo e a gente vai dar doce e tal, e a gente gostaria que vocês levassem o filho de vocês e tal. Eles concordaram e mais tarde eles trouxeram ali os filhos dele. E o interessante disso
é que encheu de criança lá na igreja. E isso que foi uma criança foi contando para amiga da outra, que contou para amiguinha da outra, que foi contando, e até então parece que o bairro inteiro estava ali, parecia. E aquelas 2 caixas de brinquedo ali, que era grande, foi em menos de 1 hora ali para as crianças. Então foi vindo uma atrás da outra, até que faltou brinquedo, né? Daí chegou uma ali, mas eu queria brinquedo, tá? A gente só tem doce agora. Apareceu criança, né? É. Ele não tinha. Veio criança e criança de 30 anos ali, professor. Mas o interessante é isso, a gente divulgar a palavra de Deus para que amigos de amigos de amigos venham para a igreja e assim a gente se torna um corpo de Cristo, né? Se tornando amigos de amigos ali. Então, acho que é bem importante ter uma certa divulgação da igreja, ter uma divulgação da palavra de Deus ali, que nem o professor falou sobre evangelismo e tal. O evangelismo não é assim, você entregar o panfletinho, pronto, acabei o evangelismo. Não, você tem que trocar, que nem a gente diz, trocar uma ideia com a pessoa ali, chamar para a igreja, convidar, falar o quanto que a igreja é atrativa para as pessoas, que daí elas vão ter outros olhos para a igreja, vão vir mais pessoas para a igreja. Muito bem, Felipe, é isso mesmo. É o contato social já ia produzindo, né? Glória a Deus. Quem mais? Vai dar para mais um só, vai cair, eu volto com o link para terminar, tá? Vai, Tatiane. Então, professor, como o professor falou lá, está lá em 1 Coríntios 3, versículo 6, fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Isso. Então, como o Felipe falou, da distribuição dos brinquedos, então, houve muitas crianças ali, em pouco tempo, houve uma divulgação que ia ter brinquedo, então foi uma correria de criança pegar brinquedo e tal, mas a gente sabe que a gente plantou. Mais tarde alguém vem ali e rega, e é Deus quem faz crescer. Então, vou no embalo da irmã Camille, que às vezes a gente quer que o negócio cresça rápido, né? Como alface, mas Deus nos ensina, nós temos paciência com isso tudo, esperar o carvalho crescer e dar fruto. É isso que Deus quer de nós, paciência. E eu vejo que a gente, nesse meio evangélico, nesse meio cristão, Deus testa a nossa paciência. Nós queremos para imediato, nós queremos para ontem as coisas, como o professor falou. E a gente também tem que lidar com a ingratidão do povo. Às vezes a gente faz, Deus nos ajuda a fazer a obra, mas a gente vê a ingratidão. E a gente vê também o exemplo de Jesus, né? Que ele curou um monte de gente, mas quantos voltaram para agradecer? Então, o que Deus nos ensina é muitas coisas. Jesus ensina a nós a ter paciência, a nós plantarmos as coisas. É claro que a gente não vai ter o resultado imediato, a gente está anunciando essa palavra, como do exemplo que o Felipe deu dos brinquedos ali, como a gente divulgar para um, convidar o outro, mas essa semente talvez em primeira instância não venha a germinar, não venha a brotar no coração, mas nós sabemos que quem faz a obra é Deus, e nesse meio que a gente está, a gente vai ver ingratidão, Deus vai provar a nossa paciência, Deus vai provar o quanto a gente deve prosseguir, né? E plantar coisas boas, plantar sementes boas no coração dessas pessoas que não sejam alface, porque de primeira instância as pessoas elas querem ir para a igreja, querem ver as coisas mudarem, querem ser o alface, querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem estar na obra, mas não estão preparados. E a gente vê quantas pessoas estão caindo na fé por ser essa alface. E nós temos que falar a verdade do Evangelho na palavra do Senhor dentro das igrejas, para que nós possamos ser o orvalho, as pessoas que estão escutando possam ser o orvalho e não o alface. Porque é tão bom a gente falar coisas boas, né? Falar assim, vem, você vai prosperar, você faz isso, e a pessoa acaba se desiludindo, acaba quebrando a cara, achando que vindo para Cristo, vindo para Jesus, a sua vida vai mudar completamente.